Imagine um amor tão poderoso que desafiou os céus. Um sentimento proibido que fez os portões do mundo espiritual estremecerem. Um romance apagado, silenciado e escondido por séculos, preservado apenas em manuscritos proibidos guardados na Etiópia. O que você está prestes a ouvir não está nos livros comuns da Bíblia. Não foi contado nos sermões e por muito tempo foi considerado perigoso demais para ser revelado. Hoje você conhecerá o primeiro romance proibido da Terra, um amor que nasceu entre um anjo vigilante e uma mulher mortal. Um amor que mudou para sempre a história da humanidade. E essa história só chegou até nós, porque um homem chamado Enoque decidiu escrever aquilo que nenhum outro ousaria: registrar os segredos dos anjos, suas quedas e seus amores. No início, quando a terra ainda era jovem e silenciosa, os anjos chamados vigilantes foram enviados para observar a humanidade. Seres luminosos e mortais, criados para proteger, não para sentir. Mas algo mudou. Ao observar as mulheres humanas, um sentimento inesperado floresceu entre alguns deles: atração, encanto, desejo de proximidade. E desse sentimento proibido surgiria o primeiro romance que o céu jamais poderia permitir. Nos manuscritos etíopes do livro de Enoque, há um trecho que muitos preferiram apagar. Os filhos do céu viram que as filhas dos homens eram belas e disseram uns aos outros: escolhamos esposas entre elas. Entre esses anjos havia um que se destacava pela força, e pela luz e pela liderança. Seu nome era Semjaza, e seria ele quem ousaria dar o primeiro passo rumo ao amor proibido. Numa noite estrelada, quando as constelações pareciam suspensas sobre as antigas montanhas, Semjaza desceu. O ar vibrou ao redor dele, luz e vento se misturando. E ela estava lá, uma mulher humana, conhecida por sua sabedoria, serenidade e uma beleza que transcendia o físico. Seu nome, apagado em quase todas as tradições, resistiu apenas em fragmentos etíopes: Ixalá. Quando seus olhos se encontraram, o impossível aconteceu. Um anjo sentiu, uma humana percebeu, e a história mudou. Semjaza tentou resistir, pois as leis do céu eram claras. Anjos não devem tocar a terra, não devem amar mortais, não devem se unir a elas. Mas Ixalá, com sua voz suave e perguntas profundas, despertou nele algo que nem os anjos compreendiam: a vontade de pertencer. Assim nasceu o primeiro romance da Terra, não apenas proibido, mas perigoso, capaz de alterar o equilíbrio entre mundos. Enquanto esse amor crescia em segredo, Enoque, escolhido para caminhar entre dimensões, percebeu que algo estava mudando. Ele viu as estrelas se moverem de forma incomum, viu sombras celestiais descendo sobre as montanhas e compreendeu que o destino da humanidade estava sendo alterado. Foi então que ele registrou tudo: o amor, a queda, o preço. O livro de Enoque tornou-se um documento polêmico, proibido e temido, porque revelava que o início da corrupção na terra não veio dos homens, mas de um amor proibido entre o céu e o pó. E ainda assim, esse foi apenas o começo. O romance entre Semjaza e Ixalá deu origem a uma cadeia de eventos que ecoaria por eras. Enoque sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. O que começou com um olhar se transformaria na primeira grande rebelião celestial. No próximo capítulo, você descobrirá como os outros anjos reagiram, como formaram uma aliança secreta, como decidiram descer à terra, e como disso nasceu algo que nem o céu, nem a terra estavam preparados para enfrentar. Os Nephilims, o romance proibido entre Semjaza e Ixalá não permaneceu oculto por muito tempo. No reino celestial, nada fica realmente escondido. As vibrações da terra mudaram. A harmonia entre os mundos perdeu o equilíbrio. E outros anjos começaram a sentir a perturbação. Entre os vigilantes, muitos já observavam as mulheres humanas com curiosidade crescente, mas nenhum havia ousado cruzar o limite como Semjaza. Quando seu segredo foi finalmente percebido, não houve choque. Houve reconhecimento. Era como se aquilo que ele fez desse voz ao que todos eles sentiam.
mas temiam admitir. E então, um por um, esses anjos começaram a se reunir nas sombras da dimensão celestial, longe dos olhos mais altos, debatendo entre si algo que jamais havia sido cogitado: descer à terra, tomar esposas e viver entre os humanos. Semjasa sabia que não poderia voltar atrás. Seu amor por Ixalá havia ultrapassado qualquer fronteira permitida, e agora as consequências se aproximavam como tempestade. Ele tentou alertar os outros, mas em vez de recuarem, eles viram nele um líder. Se um único anjo havia desafiado o céu por amor, eles acreditavam que juntos poderiam desafiar o próprio destino. Foi assim que, nas montanhas mais altas do firmamento, um pacto proibido foi selado. Disse que o ar tremeu quando eles estenderam as mãos uns aos outros, jurando que se um fosse punido, todos seriam punidos juntos. Nenhum voltaria ao céu, nenhum trairia o grupo, e todos tomariam para si mulheres humanas, mesmo sabendo que cruzariam um limite sem retorno. Foi nesse momento que Enoque, guiado por uma visão que atravessou o tempo, viu o que se formava. Ele viu seus nomes queimando como brasas no livro celestial. Viu Semjasa liderando mais de 200 vigilantes. Viu suas asas sendo marcadas por fissuras de luz, como se o céu tentasse segurá-los pela última vez. E Enoque também viu que a escolha deles desencadearia algo que mudaria a terra para sempre. Ele tentou alertar os homens, mas ninguém entendeu. Ele tentou alertar os vigilantes, mas nenhum deles parou para ouvir. E estavam cegados por uma mistura de amor, fascinação e rebeldia, e assim aconteceu. Numa noite tão clara que as estrelas pareciam respirar, os vigilantes desceram, não como mensageiros, mas como amantes, curiosos e fascinados pela humanidade. Eles ensinaram às mulheres segredos que nunca foram destinados aos mortais. A arte dos metais, dos cosméticos, das armas, das joias, das constelações e até mesmo conhecimentos ocultos sobre ervas, espíritos e encantamentos. Cada anjo tomou uma esposa e os humanos, maravilhados com a beleza e o poder deles, os receberam como deuses. Mas nenhum presente vindo do céu pode ser dado sem consequências. As mulheres engravidaram, e o que carregavam em seus ventres não eram crianças humanas. Elas sentiram o peso, a força, o espírito feroz dessas vidas antes mesmo de nascerem. Enoque registrou que a terra estremecia com suas chegadas, que suas vozes ecoavam antes mesmo de aprender a falar. Eram gigantes, enormes, violentos, seres que devoravam o que encontravam. Eles não pertenciam ao mundo dos humanos, mas também não pertenciam mais ao céu. Nasciam do amor proibido, mas também da ruptura da ordem divina. E foram chamados de Nefilins, os caídos, os poderosos, os que nunca deveriam existir. Semjasa observava tudo com um peso crescente no coração. Ele amava Ixalá, mas sabia que a linhagem que surgia daquele amor poderia destruir tudo. Enoque, visitado por anjos fiéis ao céu, recebeu um aviso terrível. Se nada fosse feito, a terra seria completamente consumida pelos filhos dos vigilantes. E foi então que ele escreveu a advertência que ainda ecoa nos manuscritos etíopes. Os céus estavam prestes a intervir. Uma sentença estava sendo preparada. O romance proibido agora tinha um preço que ultrapassava qualquer compreensão humana. Semjasa, porém, não recuou. Ele sabia que o castigo estava próximo, mas também sabia que não abandonaria a mulher que amava, nem seu filho. O destino estava selado, e enquanto os Nefilins cresciam e se espalhavam, Enoque recebeu um chamado que mudaria tudo. Uma voz celestial o convocou para entregar uma mensagem aos anjos caídos. Uma mensagem que seria o início de uma guerra entre mundos. No próximo capítulo, você verá o momento em que Enoque confronta os vigilantes, o pedido desesperado de Semjasa e o decreto divino que selou o fim dessa era proibida. Quando os Nefilins cresceram e tomaram a terra com sua força devastadora, os céus finalmente se moveram. A violência aumentava dia após dia.
Povos eram destruídos, cidades eram fundadas e arrasadas na mesma geração. Os gigantes devoravam os animais, depois devoravam as colheitas e, por fim, voltavam-se contra os próprios humanos. Enoque observava a dor da humanidade se espalhar como uma sombra que engolia tudo. Ele sabia que a origem daquele caos estava não na maldade dos homens, mas no amor proibido que havia começado com Semjasa e se estendido por todos os vigilantes. Foi nesse momento que uma presença celestial desceu sobre ele. Uma luz tão intensa que o tempo parecia parar ao seu redor. Ele ouviu seu nome ser chamado por uma voz que atravessava mundos e compreendeu que havia sido escolhido para ser o mensageiro de um decreto terrível. A ordem era clara. Enoque deveria descer até os vigilantes e pronunciar o julgamento que estava prestes a cair sobre eles. Nenhum dos anjos caídos seria perdoado. Suas asas não seriam restauradas. Eles não retornariam ao céu, e seus filhos seriam extintos. Enoque sentiu o peso dessa responsabilidade esmagar seu espírito. Ele conhecia Semjasa, sabia do amor sincero que ele nutria por Ixalá. Sabia que ele não buscava destruir o mundo, mas sabia também que suas escolhas haviam rompido a fronteira que sustentava o equilíbrio entre céu e terra. Mesmo assim, Enoque não podia recusar. Ele caminhou entre montanhas e vales até encontrar o local onde os vigilantes se reuniam. Quando Enoque apareceu diante deles, os anjos se levantaram surpresos. Era raro que um humano entrasse em seu território, e mais raro ainda que carregasse em seu olhar a firmeza de alguém que havia visto o que estava por vir. Semjasa foi o primeiro a se aproximar. Seus olhos, antes cheios de luz, agora carregavam uma sombra de culpa e medo. Ele sabia o motivo da visita de Enoque antes mesmo que ele abrisse a boca. Enoque transmitiu a mensagem sem titubear. Disse que o céu estava prestes a intervir, que o mundo seria purificado e que os vigilantes sofreriam uma prisão eterna. Ao ouvir isso, muitos deles se desesperaram. Mas Semjasa, diferente dos outros, não se justificou. Apenas abaixou a cabeça, como alguém que já conhecia sua sentença desde o momento em que escolheu amar. Os vigilantes então imploraram a Enoque que intercedesse por eles. Queriam que ele escrevesse um pedido de perdão. Queriam que sua voz fosse levada diante do trono celestial. Enoque, mesmo sabendo que o resultado não mudaria, aceitou escrever o pedido. Era sua última tentativa de oferecer alguma esperança àqueles que tinham se perdido. Ele passou a noite inteira escrevendo. As palavras fluíam como se fossem ditadas por uma força maior. Descreveu o arrependimento dos anjos, o amor de Semjasa, a confusão que movia seus corações. E ao amanhecer, Enoque subiu a montanha para levar o pedido aos céus, mas a resposta veio rápida e devastadora. O perdão não seria concedido. A rebelião havia sido profunda demais. O sangue dos seres híbridos, os nefilins, já havia manchado a terra em excesso. Enoque retornou com o coração pesado, carregando a sentença final. Os vigilantes seriam acorrentados e aprisionados nas profundezas, aguardando o julgamento final. Seus filhos seriam destruídos pela própria terra que dominavam. O amor de Semjasa por Ixalá, embora sincero, não apagaria as consequências de sua escolha. Quando Enoque transmitiu o veredito, os anjos caídos ficaram em silêncio. Alguns choraram, outros se revoltaram, mas Semjasa permaneceu imóvel, olhando para o horizonte, como se buscasse uma última visão da mulher que havia mudado seu destino para sempre. A partir daquele instante, o destino da humanidade estava selado. O céu preparava uma purificação. Um grande dilúvio começaria a se formar e os gigantes que aterrorizavam o mundo seriam engolidos pelas águas. Enoque sabia que esse evento anunciava o fim de uma era. A era do romance proibido entre anjos e mulheres.
No próximo capítulo, você verá como Ixalá reagiu ao decreto, o destino do filho de Semjasa e o início da purificação, que marcaria o fim dos Nefilins. Quando o decreto celestial finalmente caiu sobre os vigilantes. A notícia atravessou montanhas, aldeias e florestas até chegar aos ouvidos de Ixalá. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O amor que vivera com Semjasa sempre carregara a sombra do risco, mas ela nunca havia imaginado que o preço seria tão devastador. Seu filho, ainda jovem, já demonstrava uma força que ultrapassava qualquer capacidade humana. Sua sombra parecia grande demais para a terra que pisava, e seus passos causavam tremores que assustavam os habitantes próximos. Ixalá temia o futuro do menino, mas nunca imaginou que ele estivesse incluído na sentença divina. Quando soube que os Nefilins seriam destruídos, ela sentiu seu coração partir em dois. Uma parte por si mesma, outra por Semjasa, e uma terceira pelo filho que carregava tanto do céu quanto da terra. Semjasa, por sua vez, observava tudo de longe. Ele não podia mais se aproximar de Ixalá como antes, pois sabia que cada passo seu despertava a ira dos céus. Mesmo assim, ele a vigiava em silêncio, desejando poder protegê-la do destino que se aproximava. O amor que sentia por ela permanecia intacto, mas estava agora envolto por uma dor que nenhum ser humano poderia compreender. Ele já não chorava por si mesmo, mas pelo que havia condenado sua amada a enfrentar. Seu filho, embora inocente em sua existência, era considerado pelo céu uma ruptura na ordem da criação, um erro que não poderia continuar vivendo. E isso destruía Semjasa por dentro. As chuvas começaram a cair de forma diferente. No início, pareciam apenas tempestades comuns, mas Enoque sabia que não eram. O céu estava se preparando. Havia um aviso na forma das nuvens, um rugido silencioso no vento. As águas começavam a se acumular, enchendo rios com velocidade incomum. Os animais agiam de forma estranha, migrando antes do tempo. A terra parecia respirar de maneira pesada, como se soubesse que algo gigantesco estava prestes a acontecer. Enoque caminhava entre as aldeias, tentando alertar aqueles que ainda escutavam. Mas poucos entendiam a magnitude do que estava prestes a acontecer. Ixalá, com o filho ao seu lado, procurou Enoque em busca de respostas. Sua voz tremia, não de medo, mas de desespero, por uma esperança que talvez não existisse. Ela queria saber se havia alguma forma de salvar a criança, alguma maneira de impedir o julgamento. Enoque olhou para ela com profunda compaixão. Ele sabia que aquele menino carregava duas naturezas que nunca deveriam ter sido unidas. Sabia também que por trás do decreto havia mais do que justiça divina. Havia a tentativa de restaurar o equilíbrio que havia sido destruído. Com voz triste, Enoque explicou que as águas viriam não apenas como castigo, mas como cura para um mundo que havia sido corrompido além do retorno. Ixalá ouviu em silêncio, com lágrimas que escorriam sem som, entendendo que o destino de seu filho estava ligado ao destino da própria terra. Semjasa, ao perceber que o tempo havia chegado, desceu pela última vez para vê-la. A luz ao redor dele estava fraca, como se tivesse sido arrancada de seu corpo aos poucos. Ele tocou a mão de Ixalá e naquele gesto havia mais amor do que em todas as palavras que poderiam ser ditas. Ela não o culpou, mesmo sabendo que suas escolhas haviam trazido destruição. A única coisa que importava era o amor que haviam compartilhado. Um amor tão forte que chegou a desafiar os céus. Semjasa se ajoelhou diante do filho, e o menino, enorme para sua idade, abaixou-se para tocar o rosto do pai. Não havia palavras. Era o último momento que teriam juntos. Quando as primeiras ondas começaram a se erguer no horizonte, Enoque ouviu o chamado que anunciava o início da purificação. Os vigilantes seriam acorrentados nas profundezas, e os gigantes seriam engolidos pelo avanço das águas. Ixalá apertou seu filho contra o peito, sabendo que não poderia protegê-lo do destino traçado. Semjasa se afastou, pois sabia que sua presença apenas aumentaria a dor. As águas subiram, cobrindo cidades, montanhas e tudo que os anjos haviam tocado.
O grito dos Nefilins ecoou como trovão pela última vez antes de desaparecer sob a superfície da terra. Finalmente, voltava ao silêncio, e Enoque, testemunha de tudo, sentiu que aquele momento marcava o fim de uma era. A era do primeiro romance proibido entre o céu e a humanidade. Quando as águas finalmente recuaram, revelando uma terra transformada. Silenciosa e quase irreconhecível, o céu e o mundo humano pareciam ter entrado em um pacto de esquecimento. Os Nefilins haviam desaparecido, engolidos pelo dilúvio que marcara o fim de sua existência. As cidades erguidas pelos vigilantes foram destruídas, suas obras apagadas como tinta em pergaminho molhado. Mas nem tudo havia sido completamente eliminado. O impacto daquele romance proibido deixara marcas profundas, algumas visíveis, outras escondidas nas memórias e nos segredos que o tempo não conseguiu apagar. Enoque caminhava por entre os territórios renovados com um coração ainda pesado, sabendo que a história que testemunhara não terminava com o som da última onda que se despedia da terra. Semjasa havia sido capturado e encarcerado nas profundezas das regiões sombrias, acorrentado por correntes de luz que nenhum ser poderia quebrar. Sua queda, porém, não apagou o amor que ele carregava. Dizem os antigos manuscritos que, mesmo aprisionado, ele ainda sussurrava o nome de Ixalá, não como pedido de perdão, mas como lembrança de uma escolha que ele faria novamente, mesmo diante de toda a condenação. Sua prisão era eterna, uma espera silenciosa pelo julgamento final, mas sua consciência permanecia viva, testemunhando o eco de tudo o que havia provocado. Ixalá, por sua vez, sobreviveu ao dilúvio. A correnteza a levou para longe de sua antiga aldeia e, quando despertou nas margens de uma nova terra, sentiu-se sozinha como nunca. Seu corpo tremia, mas não pelo frio. Era pela ausência de seu filho e pela lembrança do último toque de Semjasa. A dor que carregava não era apenas materna, mas espiritual. Ela havia amado um ser que fizera parte do céu e agora vivia com o peso de ter testemunhado o fim de tudo o que era familiar. Mesmo assim, Ixalá não amaldiçoou o céu, nem o pai de seu filho. Guardou em si a lembrança do amor que vivera e dos sacrifícios que fizera. Com o tempo, tornou-se uma viajante silenciosa, cruzando terras e ajudando pequenos grupos de sobreviventes. Sempre distante, sempre observadora, como se buscasse no horizonte algum sinal de que o amor que teve ainda respirava em algum canto do mundo. O que poucos sabiam, e que apenas algumas tradições etíopes preservaram, era que o filho de Ixalá não havia desaparecido completamente. Embora seu corpo tivesse sido consumido pela grande purificação, algo de sua essência, de sua força e de seu espírito permaneceu na terra. Era como se uma chama pequena, recuada, tivesse se escondido nas raízes da criação. Alguns anos após o dilúvio, surgiram relatos de homens extraordinários, sábios ou guerreiros com capacidades que ultrapassavam as limitações humanas, como se carregassem um eco distante do sangue dos vigilantes. Enoque sabia que aquilo não era coincidência. A linhagem dos gigantes poderia ter sido destruída fisicamente, mas sua marca espiritual continuava viva, circulando entre gerações como um segredo que o próprio céu não conseguira apagar. Completamente, Enoque, que continuava a receber visões e revelações, entendia que a história de Semjasa e Ixalá não havia terminado. Era uma ferida aberta, uma lembrança do que pode acontecer quando o amor ultrapassa os limites impostos pelo divino. Ele escreveu em seus manuscritos: Enoque caminhava por entre os territórios renovados com um coração ainda pesado, sabendo que a história que testemunhara não terminava com o som da última onda que se despedia da terra. Semjasa havia sido capturado e encarcerado nas profundezas das regiões sombrias, acorrentado por correntes de luz que nenhum ser poderia quebrar. Sua queda, porém, não apagou o amor que ele carregava. Dizem os antigos manuscritos que, mesmo aprisionado, ele ainda sussurrava o nome de Ixalá, não como pedido de perdão, mas como lembrança de uma escolha que ele faria novamente, mesmo diante de toda a condenação. Sua prisão era eterna, uma espera silenciosa pelo julgamento final,
mas sua consciência permanecia viva, testemunhando o eco de tudo o que havia provocado. Ixalá, por sua vez, sobreviveu ao dilúvio. A correnteza a levou para longe de sua antiga aldeia e, quando despertou nas margens de uma nova terra, sentiu-se sozinha como nunca. Seu corpo tremia, mas não pelo frio. Era pela ausência de seu filho e pela lembrança do último toque de Semjaza. A dor que carregava não era apenas materna, mas espiritual. Ela havia amado um ser que fizera parte do céu e agora vivia com o peso de ter testemunhado o fim de tudo o que era familiar. Mesmo assim, Ixalá não amaldiçoou o céu, nem o pai de seu filho. Guardou em si a lembrança do amor que vivera e dos sacrifícios que fizera. Com o tempo, tornou-se uma viajante silenciosa, cruzando terras e ajudando pequenos grupos de sobreviventes. Sempre distante, sempre observadora, como se buscasse no horizonte algum sinal de que o amor que teve ainda respirava em algum canto do mundo. O que poucos sabiam, e que apenas algumas tradições etíopes preservaram, era que o filho de Ixalá não havia desaparecido completamente. Embora seu corpo tivesse sido consumido pela grande purificação, algo de sua essência, de sua força e de seu espírito permaneceu na terra. Era como se uma chama pequena, recuada, tivesse se escondido nas raízes da criação. Alguns anos após o dilúvio, surgiram relatos de homens extraordinários, sábios ou guerreiros com capacidades que ultrapassavam as limitações humanas, como se carregassem um eco distante do sangue dos vigilantes. Enoque sabia que aquilo não era coincidência. A linhagem dos gigantes poderia ter sido destruída fisicamente, mas sua marca espiritual continuava viva, circulando entre gerações como um segredo que o próprio céu não conseguira apagar. Completamente, Enoque, que continuava a receber visões e revelações, entendia que a história de Semjaza e Ixalá não havia terminado. Era uma ferida aberta, uma lembrança do que pode acontecer quando o amor ultrapassa os limites impostos pelo divino. Ele escreveu em seus manuscritos: